Tem também nas lendas de exploradores europeus, né, que falavam sobre isso também. Por exemplo, Marco Polo nunca chamou Gengis Khan de mongol. Tá? Sempre falou, ele é tártaro e ele é o rei dos tártaros. Só isso, só Marco Polo. Tá? Então, na verdade, os mongóis, eles são uma das etnias que existiram na Tartária. Tá? E essa etnia, basicamente, havia um clã específico que estava associado a essa linhagem real, que deu origem aos Khanatos, né? Que era o sistema de cães, basicamente. Então, mas isso vai muito além depois de Gengis Khan e não se atém a imperadores mongóis, de etnia mongol, fenótipo mongol. Por exemplo, a gente tem o caso que eu abordo bastante em detalhes nesse livro de Tamerlão, ou Timur, né? Tamerlão, ele é retratado, a União Soviética chegou a fazer financiar um antropólogo para fazer uma pesquisa onde eles vão lá pegar os restos mortais desse imperador, e no túmulo dele estava escrito assim: se alguém perturbar o meu sono após a morte, um imperador muito maior do que eu vai invadir esse país. Era uma profecia que amaldiçoava quem mexesse nos seus restos mortais, basicamente. Acontece que depois que a União Soviética fez isso, os nazistas invadiram 2 dias depois apenas a Rússia, a União Soviética, no caso. Tá? Então tem toda uma lenda estranha sobre Tamerlão. Tá? E 2 dias, exatamente. E quando eles fizeram essa leitura, pode ter alguma coisa a ver com esse negócio. Aí acabou, né? Acabou lá a invasão, justamente logo depois que eles devolveram os restos mortais. Aí a União Soviética conseguiu avançar e derrotar os alemães no território soviético. Tá? E depois avançam ali sobre Berlim, né? Então isso tudo coincidiu perfeitamente. Tamerlão foi um grande conquistador, um imenso conquistador. E aí nesse material que foi escavado e fizeram a reconstrução. Sabe aquele negócio que o pessoal faz? Fizemos a reconstrução do rosto de Jesus. Aí pega um cara lá, nada a ver, cara. Pegaram um cara assim que fizeram com base nas etnias gerais da época ali da região, o que eles achavam. Tá? Só que tem um detalhe, né? Jesus era da Galileia. E eles fizeram com ele com aspecto nada atraente e basicamente bem árabe lá da região. E tudo bem, se fosse mesmo, não teria problema. Né? Mas basicamente poderia ser qualquer etnia, poderia ser, não faria diferença. Mas a questão é que não é o caso. Né? Ele veio da Galileia. Tá? Se você pegar, existe uma relação entre a Gália, França, a Galícia, norte da Península Ibérica, a Galácia, na Turquia, que é basicamente, segundo a história oficial, celtas voltando, ou melhor, migrando, né? Emigrando ali para aquela região. Então, celtas que saíram da sua região foram para lá. Ou será que eles estavam retornando para o seu território? Tem a igreja dos Gálatas, né, que é citada na Bíblia, e você tem também o próprio Jesus, né, na Galileia. Então existe uma relação etimológica que vai levando uma coisa a outra, que vai do Oriente para o Ocidente, manifestando certos aspectos, e aquilo vai se, enfim, vai se configurando em uma nova forma no continente europeu. Tá? Então, esse tipo de reconstrução. Aí, basicamente, os soviéticos, com essa pesquisa totalmente paga, e já, a gente sabe depois, ainda não naquela época, né, mas
depois disso, a gente tem documento da CIA alegando que a Tartária descaradamente foi apagada da história russa. Tá? Na verdade, está na introdução do livro essa parte. Eu mostro o documento, o número do documento, a cópia do documento, tudo. Foi apagada da história, a CIA está falando isso. Tá? Pelos comunistas na União Soviética. Porque remetia a uma tradição que eles não queriam, basicamente. Eles queriam outra tradição, eles queriam fabricar uma. Então, está escrito. E aí, esse pessoal, basicamente, que fez essa escavação lá no túmulo de Timur, Tamerlão, divulgou o rosto dele, né? E aí fizeram um rosto típico, basicamente típico mongol, bem chinês mesmo e tal. Só que isso é complicado, porque hoje, por exemplo, hoje, onde que fica essa tumba de Tamerlão? Tá? O mausoléu de Tamerlão, na região de Samarcanda, ou Samarcanda, na verdade. É no Uzbequistão. Né? Então, aí eles pegaram, e a gente sabe que a etnia predominante do Uzbequistão não é aquela. E aí eles pegam, então, e mostram, não, é esse cara aqui, tal, e fazem um rosto lá, totalmente, eu mostro tudo isso também, assim, tendencioso, para tentar descaracterizar aquele povo ali. Só que você pega as imagens antigas, os retratos de Tamerlão da época dele mesmo, ele era retratado um cara barbudo, com um aspecto turcomano ou mesmo caucasiano. É só você lembra? Cáucaso vem da onde o termo? Caucasiano. Branco. Cáucaso. Né? Então, ele era retratado assim, nada a ver com o que os soviéticos tentaram dizer, né? E hoje é o rosto oficial de Tamerlão. Né? E aí você vai ver nas pesquisas históricas, não, é que o pessoal, na verdade, é que eles eram eurocêntricos, então eles queriam que tudo fosse igual à Europa, então é por isso, não é porque o cara tinha aquela cara mesmo, conforme retratado e citado diversas vezes ao longo do tempo, não, é porque os europeus malvadões eles queriam enganar o mundo, e queriam dizer que todo mundo era europeu. Então, assim, sabe, o vitimismo, aquele vitimismo enraizado na esquerda ideológica, cara, que é uma coisa nojenta. É isso que acontece na história. Tá? Então, tudo é culpa do eurocentrismo, basicamente. Né? Eles botam tudo na conta do eurocentrismo. Não, porque os caras eram eurocêntricos. Evidentemente que existiu isso, né, esse aspecto que na verdade não eram só os europeus, todo mundo queria que a sua cultura fosse central. Se você pegar o Kim Jong-un hoje, lá na Coreia do Norte, quando ele mostra o mapa do mundo, ele coloca a Coreia do Norte bem no centro. Então, isso é normal de acontecer. Né? Assim, todo país, ainda mais impérios, fora Roma, por exemplo, Roma era o centro do mundo. A Grécia era o centro do mundo, a Pérsia era o centro do mundo, o Xerxes era o rei Deus, que se considerava assim, né? Você já viu o filme lá que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, 300, o Xerxes, o rei persa. Então, todo mundo era o centro do mundo, tá entendendo? Todo mundo queria ser. Então, por isso que é tão esfarrapada essa desculpa dada pela historiografia oficial.